você que nos visita pela primeira vez ou para você que vem acompanhando familiares nessa manhã especial para nós. Nós queremos dizer que vocês são muito bem-vindos. Nós temos um prazer em receber todos vocês aqui e poder dividir com você aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Nós estamos estudando uma série no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, que é o livro que muitos de nós poderíamos dizer que é um livro mal-humorado. Nós vemos que o autor ele escreve não de uma perspectiva positiva ou construtiva, como na maioria das vezes, como nós encontramos nas Escrituras, ele escreve a partir das suas frustrações. O livro de Eclesiastes, ele é acho que a melhor maneira de explicá-lo é descrevê-lo como sabedoria ao contrário. Se Provérbios começa com o temor do Senhor, Eclesiastes termina com o temor do Senhor. A ideia, eu acho que essas duas informações nos apresentam é que aqueles que começam com o temor do Senhor, eles encontram sabedoria e eles vivem bem. Aqueles que rejeitam o temor do Senhor e vivem suas vidas debaixo do sol, sem a devida preocupação com a presença de Deus, eles descobrem no final da vida, no meio de todas as suas frustrações, de que eles deveriam ter temido ao Senhor. Então, quando nós lemos esse livro, nós não estamos simplesmente olhando para alguém que quer nos dizer o que é bom pelo seu exemplo. Ele nos diz o que é bom por aquilo que ele não fez. Nesse sentido, sabedoria ao contrário. E dos maiores problemas que o nosso autor tem com a vida é que ela termina. Para ele parece inadmissível que a vida tenha um fim, mas ele chega à seguinte conclusão: uma vez que a vida é inevitável e que sábios e tolos chegam à morte, não existe vantagem nenhuma, não existe grande... o que é que eu vou fazer com o meu trabalho agora? O que é que eu vou fazer com os meus afazeres? Diante da realidade que um dia nós vamos falecer. E a mensagem desse livro, ele nos coloca em uma perspectiva, ele nos lembra de uma realidade para a qual nenhum de nós tem como evitar, que de fato é a realidade da morte. Mas à medida que ele nos conta as suas frustrações, muito provavelmente perto de chegar ao fim da vida, já mais velho, é que uma vida debaixo do sol, ela não faz nenhum sentido. Tudo parece ser frustrante. E se você observar o texto que nós vamos estudar hoje, a partir do capítulo 3, você vai perceber que essa frustração continua viva e forte no coração dele. Os últimos anos têm sido anos muito difíceis para nós. Nós temos enfrentado situações terríveis de vida. Mas nada tem sido mais chocante para nós do que a quantidade de vezes que nós tivemos que visitar um cemitério. E se você já teve a oportunidade de visitar um cemitério em um dia em que você não está enlutado ou entristecido, o que você descobre ali é que tudo o que acontece com a vida de alguém é resumido em basicamente duas informações. Uma frase, quando muito, e uma data. Se você visitar um cemitério hoje, você vai encontrar muitas lápides, e nessas lápides você vai encontrar o nome de alguém dizendo: foi um bom pai, um grande profissional, mudou a vida da medicina. E embaixo nós encontramos o ano do seu nascimento, ou a data do seu nascimento, e a data da sua morte. É como se tudo o que a vida daquela pessoa foi, ou tudo o que ela passou na sua vida, ela é definida com um traço. E diante de todos os nossos sonhos, diante de todos os nossos potenciais, todos nós sabemos que um dia, tudo o que nós seremos, todas as nossas conquistas, toda a nossa vida, ela vai ser um pequeno traço entre duas datas. Essa é a inevitabilidade da morte que frustra Kohelet. Tudo o que nós somos, no final das contas, é um pequeno traço. No último ano, eu participei de algumas oportunidades de velório. E uma vez eu lembro de chegar no ambiente onde o velório estava sendo realizado e encontrar ali uma família profundamente triste e feliz. Triste pela situação da morte do seu pai e avô. Triste porque as ocasiões da sua morte foram
inesperadas, mas felizes pela vida que ele levou. Uma longa vida, uma vida de oportunidades e relacionamentos. Se deu bem com os filhos, conviveu bem com a família, era benquisto. Mas um dos netos não podia aceitar aquela situação. Um dos netos profundamente enlutado, entristecido, em prantos, sem ter muito controle sobre o choro. Ele mostrava para as pessoas que aquilo era inaceitável, aquilo era uma grande injustiça. Por quê? Sentei-me do lado dele. Enquanto ele chorava, eu disse: eu sou pastor. Se por um acaso você quiser conversar, eu gostaria que você soubesse que eu estou pronto para te ouvir. E quando ele conseguiu se controlar, ele disse: por quê? Eu preciso que você me dê uma razão, algo que explique o que está acontecendo aqui. E eu falei: eu não tenho nenhuma resposta para a sua pergunta. Diante da vida e de tudo aquilo que nós não sabemos sobre ela, eu não tenho uma resposta para a sua pergunta. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já estive onde você está. Eu já passei pelo luto. E uma das coisas que eu descobri é que existem perguntas que você não responde nessa vida. Existem perguntas que nós não vamos responder nessa vida. Mas é possível encontrar conforto. Nós acreditamos que o conforto vem quando nós sabemos. Nós acreditamos que o conforto vem quando nós descobrimos todas as respostas, quando nós desvendamos os mistérios. Mas o que Kohelet vai nos ensinar hoje é que as respostas não nos oferecem consolo. O consolo nos é oferecido quando nós descansamos na mão daquele que sabe a resposta. A vida, ela é de uma aleatoriedade tão grande que nós não temos nenhum controle sobre ela. E a soberania de Deus é de uma grandeza tão imensa que nós não conseguimos entendê-la em todos os seus detalhes. Como é que a vida é aleatória e Deus é soberano ao mesmo tempo? Como podem esses eventos acontecer e nós dissemos ao mesmo tempo que existe um Deus bom que cuida dessas coisas? E diante dessa perplexidade da vida, Kohelet, profundamente insatisfeito com sua busca para responder ou entender esse dilema, ele vai dizer o seguinte, que diante da aleatoriedade da vida e da soberania de Deus, a melhor coisa que nós podemos fazer é encontrar conforto no nosso Deus. Eu sei que o capítulo 3 de Eclesiastes é muito bem conhecido. Se você é da minha geração, você cantou essa música na voz do Zé Bruno. Você certamente deve ter ouvido alguma outra banda evangélica cantando isso aqui. Essa é uma declaração conhecidíssima. Tudo tem o seu tempo determinado, há propósito para tudo debaixo do céu. Nós conhecemos o conceito. Mas o que é que o nosso autor, o que é que o nosso sábio está nos contando aqui? E o que eu tenho a impressão é que o que ele quer nos contar é exatamente aquilo que nós não queremos ouvir. Eu quero fazer uma conexão para vocês de algo que acontece nesse texto e o que acontece no primeiro capítulo, para tentar demonstrar para você que o que Kohelet está falando não é que esses propósitos e essas determinações são pontos no calendário divino. Eles são, na verdade, reflexões da sua frustração de não entender a realidade e a vida. Observe o versículo 15. Ele diz: o que já foi é o que há de ser também. Algumas versões dizem na segunda parte: Deus fará voltar o presente, dando a ideia de que existe um movimento que é cíclico nessa realidade, que lembra muito aquilo que nós lemos no capítulo 1, versículo 9, que diz: o que foi também há de ser, o que se fez se tornará, pois não tem nada novo debaixo do céu. O que nós vemos é que para Kohelet, os movimentos do universo, eles parecem não ter um início. E o tempo parece não ter um propósito. Se você me permite gastar um pouquinho do meu grego, ele quer dizer o seguinte: o cosmos, o universo, não tem protos, não tem início. E o chronos, o tempo, não tem telos, propósito.
debaixo do sol, não tem começo, não tem propósito, não tem direção. Tudo parece um grande ciclo de repetições, seja no universo e sejam nos ciclos da vida. Tudo parece desconectado, tudo parece desorganizado. E da sua perspectiva, tudo parece caótico. Debaixo do sol foi isso que ele encontrou. Mas esse texto que nós vamos ler, capítulo 3, versículos 1 até o versículo 15, ele não nos fala sobre o como Deus faz as coisas. Ele nos conta aquilo que nós vemos na vida. Os mesmos ciclos do universo que se repetem, são ciclos que se repetem na vida. E os ciclos que se repetem na vida, nós não temos controle nenhum. Permita-me ler para vocês a versão de Haroldo de Campos desse texto. Em alguns momentos, ele não coloca alguns verbos e ele não coloca alguns adjetivos que nós encontramos nas nossas versões. E ao fazer isso, ele transparece com um pouquinho mais de clareza a dor e o coração de Kohelet. Ele diz o seguinte: para tudo o seu momento, e o tempo para todo evento sob o céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de destruir, tempo de construir. Tempo de pranto, tempo de riso. Tempo de ânsia, tempo de dança. Tempo de atirar pedras e tempo de retirar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar o abraço. Tempo de procurar, tempo de perder. Tempo de reter, tempo de dissipar. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Que proveito fazedor no afã do que se faz. Eu vi a tarefa que Elohim deu aos filhos dos homens para atarefá-los. Todo o que ele fez, belo ao seu tempo, também eterno sempre, ao coração lhes deu, sem que o homem possa devassar a obra a qual ele fez. Elohim, da cabeceira do começo até onde tem fim. E eu soube não há benesse para ele, senão em se aprazer, nesse bem de se comprazer durante a sua vida. E todo homem comerá, beberá e fará o bem em todo o seu afã. E isso é um dom de Elohim. Eu soube que todo o que faz Elohim é para sempre. E isso nada cresce e disso nada abate. Elohim fez para que eles o temam diante da sua face. A leitura desse texto pode nos trazer a impressão de que esse homem está profundamente insatisfeito com a vida. E é exatamente isso que nós encontramos aqui. É exatamente essa impressão que nós temos. Exatamente essa é a dor que ele tem. E essa pode ser a dor que você tem também. De tentar encontrar respostas para um mundo que nós não conseguimos controlar. E para um Deus que nem sempre nós conseguimos entender. Vamos orar? Senhor Deus, à medida que nós voltamos os nossos olhos para a Tua Palavra, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. E nós queremos, Senhor, acima de tudo, aprender contigo aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Fala conosco nessa manhã, nós oramos em nome de Jesus. Amém. A primeira parte desse texto nos conta sobre o ciclo da vida. Se você percebeu, o autor, ele basicamente coloca 2 pontos da nossa existência. Ele começa com nascer e morrer. Começo e o fim. A data de nascimento, a data da morte. E com uma técnica chamada merisma, ele quer dizer o seguinte: tudo o que nós somos acontece entre nascer e morrer. Tudo o que nós fazemos acontece entre nascer e morrer. Nós somos aquele grande traço entre 2 datas. E se você olha para as expressões que ele apresenta depois de nascer e de morrer, você vai perceber que não existe ordem, que não existe um conceito que organiza. Tudo o que você sabe é que tem um antes e um depois. Eventualmente coisas boas primeiro e depois coisas ruins. Mas eventualmente o contrário. Coisas ruins e coisas boas.
E à medida que ele passa por cada uma dessas fases da vida, o que ele quer dizer é o seguinte: todos nós teremos um pouquinho de cada um desses entre a nossa data de nascimento e o dia que nós vamos falecer. Quando ele diz no versículo 1 que tudo tem o seu tempo determinado, talvez a melhor maneira de compreender isso é dizer o seguinte: todas as coisas da nossa vida têm um momento adequado de acontecer. Como provavelmente as frutas têm o seu momento adequado de serem plantadas e colhidas, como existe um tempo adequado para se fazer ou se proteger em momentos de guerra, tudo isso parece ter um momento certo para acontecer. Mas em nenhum momento ele está dizendo que você ou eu somos capazes de planejar para esses dias. Todos nós teremos um pouquinho de tudo isso aqui, sem que nenhum de nós tenha controle sobre quando isso vai acontecer. Porque o mundo não é determinado pelas nossas escolhas, na verdade, nós mais reagimos às experiências que nós temos. E diante dessas reações, todos nós vamos passar por isso. Todos nós vamos encontrar dores pelo caminho. Kohelet não é nenhum otimista. Ele não é nenhum coach dizendo: se você desejar profundamente, o universo vai responder positivamente para você. Ele não é um pregador de milagres. Se você depositar sua fé, você nunca vai ficar doente. Kohelet não é um vendedor de sonhos. Ele é profundamente realista com a existência. Ele diz: não importa quem você seja, sua vida vai ser uma combinação caótica e desorganizada de coisas boas e ruins. E nós não temos nenhum controle sobre essas coisas. Observe, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Nós não escolhemos essas coisas. Nós não definimos esses dias. Aquilo que inicia e termina as nossas vidas muitas vezes não está relacionado com quem nós somos ou o que nós queremos. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Ele não está dizendo que plantar e ir lá colher o que se fez na plantação. Ele está dizendo: em algum momento você vai empreender, mas em algum momento você vai fracassar. Ele não está falando sobre colheita. Ele está falando sobre destruição do seu campo. Ele diz: há tempo de matar e há tempo de curar. De maneira nenhuma ele está dizendo que você tem que colocar no seu calendário um dia que talvez, quem sabe, nas ocasiões corretas, você vai dizer: hoje é o dia correto para matar. Mas ele diz: vai acontecer. Em um mundo que vivia em constante ebulição de guerras, em algum momento isso vai acontecer. Ele diz: tem tempo de curar. Existe um pós-guerra, existem sofrimentos pós-guerra, existem dores pós-guerra, existe tempo de morte, existe tempo de cura, existe tempo de derrubar, mas existe tempo de edificar. A vida é cheia desses momentos para os quais nós não temos controle. Ele não está falando sobre os planejamentos da sua carreira, ele não está falando sobre essas coisas, nem está dizendo que você não deveria fazê-los. Ele só está dizendo que nós vamos enfrentar sofrimento na nossa vida e nós não temos nenhum controle sobre essas coisas. Existe tempo de chorar, existe tempo de rir, existe tempo de prantear, existe tempo de saltar de alegria. Nós vamos passar por todas essas emoções na vida. Nós vamos ser afetados por problemas que nos vão entristecer profundamente, por perdas que vão nos fazer chorar, por vitórias que vão nos fazer nos alegrar, mas a vida não é somente vitórias. A vida não é somente ganhos. A vida não é somente festas. A vida não é somente dias bons. Talvez aquele antigo poeta brasileiro tivesse certo quando ele disse que existem dias de luta e dias de glória. Talvez ele pudesse ser incluído aqui, quem sabe. Nós não vamos viver de alegrias. E nós não vamos escolher os dias de tristeza. Há tempo de espalhar pedras. Há tempo de ajuntar pedras. E você pergunta: quando que é tempo de juntar pedras? As Escrituras têm linguagens que, às vezes, para entendê-las, você precisa mergulhar na linguagem delas. Ajuntar pedras e jogar pedras
são eufemismos para a intimidade do casal. Existe tempo de namorar, existe tempo de não namorar. E eu tenho certeza que tempo de namorar e não namorar nem sempre é você que escolhe. Ele diz na sequência ainda, há tempo de abraçar e afastar de abraçar. Quando que é ok, quando que é joia para dizer eu não vou abraçar você? Bom, em situações de conflito, em situações de problema, em situações de doença. Muitas são as razões. Razões que afetam os relacionamentos, o casamento. Há tempo de buscar, há tempo de perder. Quando que é ok dizer que existe um tempo apropriado para perder coisas? Tempo de guardar, tempo de deitar fora. Quando que está jóia? Quando que nós dizemos, ó, esse é o tempo apropriado de perder e morar fora de casa? Kohelet não está dizendo que esses são pontos no nosso calendário. Ele está dizendo que essas são realidades inevitáveis. Nós vamos passar por tudo isso. Tempo de rasgar e tempo de coser. Os antigos hebreus, eles tinham um costume de manifestar o seu luto e a sua dor por rasgar suas vestes. Eles rasgavam suas vestes, eles se colocavam em panos de saco e cinza, e eles lamentavam suas perdas, eles lamentavam suas dores. Eles eram muito visíveis e gráficos no modo como eles faziam os seus momentos de dor, mas ele dizia, nem tudo é rasgar, nem tudo é chorar, nem tudo é sofrer. Vai ter o dia de rasgar, mas vai ter o dia de costurar, de remendar, de se recompor e de levar a vida adiante. Há tempo de ficar calado, há tempo de falar. A Gabriela diz que eu preciso aprender o primeiro, que ela fala que eu não paro de falar em casa. Mas há tempo de ficar quieto. Existe vantagem no silêncio. Aliás, até o tolo, quando se cala, ele é entendido como sábio. Mas e se não são apontamentos no nosso calendário? Se não são marcas no nosso planejamento de vida? Kohelet não está falando sobre como que Deus faz essas coisas acontecer na sua vida. Ele não está dizendo para você que Deus é responsável por essas coisas. Ele só está dizendo, nós vamos passar por isso. Tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Não tem como evitar essas coisas. Se nós fôssemos cristãos e hoje estivéssemos na Ucrânia, nós não teríamos como evitar a situação. Nós teríamos que entender o que é viver em guerra, o que é viver em paz. Se nós morássemos em outros países afetados por perseguição, nós não teríamos como escolher essas coisas. Talvez a guerra não esteja iminente para nós nesse momento. Mas bastam duas pessoas de ego inflamado na direção de dois países se encontrarem e trocarem farpas. Isso pode acontecer, inclusive, aqui. Nós não temos controle. Nós não controlamos o tempo da plantação, nós não controlamos o tempo de parar de plantar, nós não controlamos o tempo da tristeza, nós não controlamos o tempo, nós não temos controle. Diante dos ciclos da vida, Kohelet nos diz, nós não temos nenhum controle. Mas ele ainda diz mais. Eles nos oferecem vantagem nenhuma. Versículo 9, qual que é o proveito? Se nós não temos controle sobre nada, qual que é o proveito? Ele diz ainda, insatisfeito. Eu vi que o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, eu vi. Essa ideia de tentar entender essas aleatoriedades da vida é um trabalho que aflige a todos nós. Que aflige a todos nós. E nós nem sempre sabemos como podemos responder a isso. E de certa forma nós entendemos exatamente o que ele está nos falando. Se você já foi demitido sem razão, você sabe exatamente do que é chorar sem ter controle. Se você já viu alguém adoecer sem motivo, você sabe exatamente o que é isso. Se você já teve que cuidar de alguém que adoeceu e tem que acompanhar essa pessoa ao hospital e você diz, eu não sei o que eu vou fazer aqui. Eu não tenho controle. Não é incomum encontrar acompanhantes de pessoas doentes em hospitais dizendo o seguinte, eu daria tudo para trocar de lugar, porque pelo menos ali eu saberia o que fazer. Eu não sei o que fazer, porque eu não tenho como controlar
os eventos. A vida parece que está sempre ao alcance das nossas mãos, ao alcance do nosso poder, ao alcance das nossas realizações. Kohelet, olhando de trás para frente para a vida, ele diz: nós não temos controle nenhum. Nenhum controle. Não existe nenhuma vantagem. Não existe nenhum ganho. A vida debaixo do sol é um monte de ciclo caótico entre experiências boas e ruins. Mas isso não é tudo o que ele fala. Ele não fala que essa situação dos ciclos da vida estão somente fora do nosso controle. Ele vai nos dizer também que a soberania de Deus, diante de todos esses ciclos, também está além do nosso conhecimento. Observa o que ele diz no versículo 11. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo, ou no tempo apropriado. Deus mostra a sua beleza nos eventos, fazendo tudo aquilo que é formoso, fazendo tudo aquilo que acontece na nossa vida, belo. É interessante Kohelet dizer isso, porque ele não está tentando dizer que formosura ou beleza são valores estéticos do nosso Senhor. Ele simplesmente está dizendo que Deus, na sua soberania, Ele sabe exatamente o que está acontecendo e como está acontecendo. É como a metáfora do tapeceiro, que quando ele trabalha com o tear, quem olha do lado de trás consegue ver somente um emaranhado de fios de cores desconexas. Mas Kohelet está dizendo, quando você olha do lado certo, muda essa expressão do rosto. E você vê uma beleza que você foi incapaz de notar quando os ciclos da vida estavam te atropelando. Mas ele vai dizer que até mesmo isso está além do nosso conhecimento. Eventualmente, nós vamos viver os ciclos da vida para o qual nós não temos controle, aquilo que vai acabar por nos engolir, e nós não vamos ver o outro lado. Aliás, ele continua dizendo, ele colocou a eternidade no coração do homem. Esse desejo por transcender as nossas limitações está aqui. Esse desejo por fazer, eu gostaria de conhecer aquilo que está acima do sol e eu vou ascender a uma outra dimensão e eu vou ver todas as belezas. Kohelet diz, não, ele colocou a eternidade no nosso coração, sem que se possa descobrir as obras que Deus faz do princípio e do fim. Ele sabe que as coisas têm começo, ele sabe que as coisas têm propósito. Mas quando ele olha para o universo, ele não vê propósito. Quando ele olha começo e quando ele olha para o tempo, ele não vê propósito. Mas ele sabe que Deus tem. Ele sabe que Deus pode fazer. Ele entende as proposições da soberania divina. Ele sabe exatamente o que significa dizer que Deus é soberano sobre essa aleatoriedade da vida. Ele só não sabe como as coisas se encaixam. Ele não sabe como as coisas se encaixam. E é bem da verdade, nós também não. A soberania de Deus, que faz tudo formoso ao seu tempo, está além de nós, está além do nosso conhecimento. Nós não sabemos tudo o que Deus está fazendo. Deus nos deu revelação suficiente para entender quem Ele é, qual é a sua obra, qual é a direção de todas as coisas, mas nós não conseguimos com isso dizer que cada um dos pontos tem um propósito específico. Basta ver uma grande tragédia acontecer e você vai ver os teólogos de diferentes frentes explicando Deus e justificando Deus. Isso aconteceu porque Deus não sabe prever o futuro, diriam alguns. Outros diriam do outro lado, não, Deus determina exatamente todas as coisas que aconteçam exatamente assim. E mais no meio, alguns vão dizer, talvez Deus tenha permitido esses eventos. Kohelet está dizendo, nós não sabemos, nós não podemos descobrir. Nós sabemos que os ciclos da vida são aleatórios, nós sabemos que Deus tem controle absoluto sobre todos eles. O que é que Ele está fazendo com isso? Kohelet diz, eu não sei. Eu não sei. Se você já passou por dificuldades na sua vida, e você já foi aconselhado, você entende essa dor. C.S. Lewis foi um dos grandes pensadores cristãos do século passado.
As suas obras eram de uma precisão poética e teológica que nós não vimos depois dele. Ele tinha uma grandeza de pensamento e uma grandeza de reflexão, que ele conseguia escrever um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, que nós não entendíamos. Era tão complicada a simplicidade de C.S. Lewis que você precisava estudar o livro dele. Ninguém foi mais preciso nas suas proposições sobre o que o cristianismo é. Ninguém foi mais objetivo para dizer qual é a verdade. Ninguém teve maior criatividade para contar histórias para as crianças que fossem embebedadas pelos princípios bíblicos e no qual o evangelho era o centro daquele grande mundo que ele criou. Um homem brilhante, de poderoso intelecto, que mais tarde na sua vida casou-se com uma mulher doente. Parte da sua vida de casamento foi vivida dentro de um hospital. C.S. Lewis teve que ver a mulher com quem ele se casou, a mulher que ele dizia era a mulher de intelecto mais brilhante, a pessoa de intelecto mais brilhante que ele já conheceu. Alguém com quem ele conseguia conversar e se sentir aquém. Aquela mulher venha falecer, depois de um longo processo de doença. Cheio de dores, C.S. Lewis se entrega aos livros. Escreve um livro chamado O Luto Observado. E ele não põe o nome dele. E ali ele rasga o seu coração. Em um determinado momento do livro ele diz o seguinte: se você quiser conversar comigo sobre a verdade do cristianismo, eu vou ouvir com alegria. Se você quiser me contar sobre a beleza de Deus, eu vou ouvir com atenção. Mas se você vier me disser que Deus sabe o que está fazendo, eu sinto dizer para você que você não me entende. Às vezes nós estamos exatamente nesse lugar, onde as proposições da teologia nos falham, onde o nosso conhecimento nos deixa na mão, e tudo o que nos sobram são perguntas. São as dores do processo, são os sofrimentos da vida, são as incertezas, são as inseguranças. Os ciclos da vida estão fora do nosso controle. A soberania de Deus está além do nosso conhecimento. Onde está o nosso conforto, então? Kohelet tem uma resposta. Kohelet vai nos dizer que a nossa ignorância, na verdade, é uma bênção. A nossa tentativa de saber todas as respostas é o que fez para ele um grande mal. De entender todos os detalhes que o levou à tristeza e frustração. Ele está dizendo para cada um de nós: não tentem achar todas as respostas para a vida. Nós não controlamos, nós não temos conhecimento, nós somos insuficientes. Essa não é a nossa função, esse não é o nosso lugar. Nós não precisamos entender todos os pormenores, todos os detalhes, porque essa tarefa está muito além de nós. Muito além de nós. Kohelet está dizendo: foi Deus que nos fez assim. Existem limites que nos foram dados, existem ignorâncias que nos foram dadas, que são uma bênção para nós. Foi Deus quem nos deu esse desejo pela eternidade sem nos dar todas as respostas. Ele não queria cientistas da religião. Ele não queria teólogos da vida. Ele queria filhos. Filhos que entendam os seus limites e que encontram um pai que sabe o que é sofrer. O amor do nosso Deus que nós cantamos nessa manhã, ele tem a maior extensão de sofrimento que nós conhecemos. Quando ele entrega o seu filho à morte, quando ele perde o seu filho, quando ele entende que existia um tempo de morrer, um tempo de sacrificar,
para que a partir do seu filho ele pudesse curar, dar vida e vida nova. Esse Deus que sabe o que é sofrer envia o seu filho chamado servo sofredor. Ele carrega sobre si as nossas dores. Ele leva as nossas doenças. E o texto nos diz que ele nos oferece cura. Ele diz que ele nos oferece restauração, redenção. Nós poderíamos estar vivendo dias de sofrimento e rasgando as nossas vestes. Mas em Cristo Jesus, Ele está nos recolhendo do nosso sofrimento. Em Cristo Jesus, Ele está nos recolhendo da nossa dor. E Ele oferece o conforto que só Ele pode dar, porque Ele tem o controle, embora eu não tenha. Ele tem o conhecimento, embora eu não tenha. E o que é que eu faço quando eu sou insuficiente? Eu descanso no Senhor. Senhor, eu não sei por que esse é tempo de sofrer. Eu não entendo por que esse momento tem sido tão duro. Eu sei que o Senhor é soberano. Eu não estou entendendo o processo. Mas eu vou descansar no Senhor, porque o Senhor sabe o que está fazendo. Eu vou descansar no Senhor, porque embora eu não saiba, o Senhor sabe. Hoje o meu tapete está virado ao contrário. Eu só vejo linhas desconexas. Cores que não fazem sentido para mim. Mas eu sei que é o Senhor que está escrevendo, que está montando a minha vida. E eu vou confiar no Senhor. A pior coisa que nós podemos fazer nos dias de incertezas é tentar buscar consolo em respostas. Respostas não consolam. Deus consola. Respostas não aliviam o coração. Os porquês e os praquês de Deus, às vezes nós não sabemos. Por que é que morreu tão cedo? Por que é que ficou tão doente? Eu não sei te responder. Mas o meu Deus é um Deus que sabe o que é sofrer. Ele pode consolar o seu coração. Ele pode costurar teu coração. Ele pode trazer paz para o teu coração. Ele pode trazer alívio para a tua alma. Ele pode fazer aquilo que nenhum pastor jamais poderia, que nenhum teólogo jamais poderia, que nenhuma resposta jamais poderia. Ele pode cuidar do teu coração. Então você pergunta, tá bom, Correlete, nós vamos descansar no Senhor. Nós vamos entregar nossa vida ao Senhor. E o que é que nós vamos fazer então? Enquanto nós esperamos, entre o início e o fim, esse grande traço que sobrou para nós aqui na nossa vida, o que é que nós vamos fazer? Você já conhece Correlete. Ele gosta da vida aqui, ele responde: não tem nada melhor para o homem do que se regozijar e viver vida regalada. Isso é dom de Deus para o homem comer, beber e desfrutar do bem de todo o seu trabalho. Não se dedique a responder essas coisas, encontre esse consolo e conforto em Deus. E entre plantar e deixar de plantar, coma, beba, aproveite. Você não tem controle sobre a vida. Está bem hoje? Sai de casa. Está bem hoje? Vai fazer um piquenique, convide os amigos, vai tomar picolé. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós não temos controle sobre os ciclos da vida. Nós sabemos que em algum momento dores chegarão até nós. Não está doendo? Vai aproveitar a vida, vai viver. Isso é um dom de Deus para nós. Não fique preocupado em responder todas as perguntas, em saber todas as respostas. Vai viver a vida. Vai desfrutar do teu trabalho. Está passando por dia de dores e sofrimentos? Está passando por situações onde é na hora de rasgar as vestes, dias de choro, dias de pranto? Descansa no Senhor. Não tenta fazer o papel dele de coordenar o mundo. Não tenta fazer o papel dele de saber todas as respostas. Descansa nele. A vida vai ter altos e baixos, vai ter dias bons e ruins.
Descansa. Descansa no Senhor. Ele é o único que pode oferecer o consolo que o teu coração precisa. O único. Ele é o único que pode acalmar a tempestade que se faz dentro de você. Olha o versículo 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz vai durar eternamente. Você lembra, Kohelet, ele tinha um problema muito grande com a ideia da morte, de deixar para os próximos e as outras pessoas. Mas aquilo que Deus faz nas nossas vidas hoje, no meio dessas incertezas e inseguranças, no meio de dores e alegrias, o que Ele faz tem eco na eternidade, transcende as nossas limitações. Nós que temos esse anseio pela eternidade, nós que temos esse anseio por transcendência, aquilo que Deus faz nas nossas vidas ecoa por toda a eternidade. Porque o que Ele faz é bom, o que Ele faz é apropriado, o que Ele faz, nada se pode acrescentar, nada se pode tirar. Mas observe essa frase, Deus faz isso para que os homens tenham temor. Pela primeira vez, Kohelet nos colocou no lugar para onde Ele quer nos levar. O temor do Senhor. Quando nós reconhecemos a nossa insuficiência, de que nós não temos controle e que nós não temos conhecimento, nós lembramos que nós estamos diante de um Deus que é superior e maior do que tudo o que nós poderíamos pensar. E Ele faz isso para nos lembrar que a nossa resposta tem que ser: é esse o Deus que eu sirvo, é a Ele que eu temo. Temer o Senhor não é ter somente medo, é respeito por alguém que me transcende. Um Deus que é soberano e que sabe, um Deus que é soberano e que controla, e um Deus que não me deu a função de ser Deus na vida das pessoas. O que é que nós aprendemos com Kohelet nesse texto? Os ciclos da vida são inevitáveis e nós não temos controle nenhum. A soberania de Deus nos transcende e nós não temos informações suficientes para ter todas as respostas. Nesse meio termo, o que nós vamos fazer? Nesse pequeno traço entre nascer e morrer, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar dias de alegria como quem se alegra e dias de tristeza como quem descansa. Você está preparado para descansar à sombra do Onipotente? Você está preparado para se entregar de tal forma a Deus que o seu coração descanse em paz nos dias de dores? Porque é exatamente isso que Kohelet nos chama a fazer. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. Aproveitar a vida e descansar em Deus quando nos faltarem respostas. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.